Um documento secreto está prestes a ser entregue na Casa Branca e ele pode mudar o jogo político entre Brasil e Estados Unidos. Um movimento ousado, liderado por um deputado brasileiro, busca pressionar um dos maiores alvos do Supremo Tribunal Federal usando uma lei americana que pune violações de direitos humanos. Mas as consequências disso podem ir muito além do que parece. Tarifas econômicas, crises diplomáticas e até uma guerra política no Brasil. O que está nesse dossiê? Por que ele está sendo levado direto ao governo americano? E como isso pode impactar o futuro do nosso país? Para entender, precisamos mergulhar nos bastidores de uma articulação que está mexendo com os poderes no Brasil. Hoje vamos mergulhar em um tema que tem gerado muita discussão no cenário político brasileiro e internacional. O dossiê que o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, planeja entregar à Casa Branca nos Estados Unidos. Esse documento, que está sendo preparado com o objetivo de influenciar as relações entre Brasil e Estados Unidos, tem como pano de fundo a aplicação da lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Vamos entender o que é esse dossiê, o que ele contém, por que ele está sendo elaborado e quais podem ser as consequências para o Brasil. Para começar, é importante contextualizar o momento político. Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, está nos Estados Unidos desde o início de 2025, onde tem articulado reuniões com autoridades do governo de Donald Trump. Ele não está sozinho nessa empreitada. Ao seu lado está Paulo Figueiredo, ex-comentarista da Jovem Pan e neto do ex-presidente João Figueiredo, que também é réu em investigações relacionadas a tentativas de golpe do Estado no Brasil. Juntos, eles estão trabalhando para pressionar o governo americano a manter ou até intensificar sanções contra autoridades brasileiras, com foco especial no STF. O dossiê, segundo informações publicadas pelo jornal o Globo, é um relatório detalhado que busca convencer a Casa Branca de que a aplicação da lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes foi eficaz e deve ser mantida. A lei Magnitsky, para quem não sabe, é uma legislação americana que permite impor sanções como congelamento de bens e cancelamento de vistos a indivíduos acusados de violar direitos humanos ou praticar corrupção. No caso de Moraes, as sanções foram justificadas pelo governo Trump como uma resposta a supostas violações de liberdade de expressão e perseguição política contra Jair Bolsonaro e seus aliados. Mas o que exatamente esse dossiê contém? O dossiê preparado por Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo é um documento estratégico, projetado para reforçar a narrativa de que Alexandre de Moraes está isolado no STF e que as sanções americanas estão surtindo efeito, tanto no judiciário quanto no Congresso brasileiro. Segundo fontes como o Brasil 247 e o Globo, o relatório inclui os seguintes pontos principais. Primeiro, ele destaca que Moraes tomou a decisão de decretar a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro sem consultar aliados próximos no STF, como os ministros Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso, nem o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Essa informação é usada para argumentar que Moraes está agindo de forma unilateral, o que, na visão de Eduardo, demonstra fraqueza e isolamento dentro da corte. O dossiê cita reportagens que apontam desconforto nos bastidores do STF, com outros ministros aconselhando Moraes a maneirar suas decisões para evitar mais tensões. Segundo, o documento relaciona as sanções americanas a uma suposta reação no Congresso Nacional. Ele menciona que a oposição, liderada por deputados e senadores aliados ao bolsonarismo, conseguiu emplacar na pauta legislativa discussões sobre anistia para Jair Bolsonaro e outros envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro de 2023. Um acordo articulado pelo ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, sem o aval do atual presidente, Hugo Mota, também prevê o fim do fórum privilegiado para parlamentares. Na visão dos autores do dossiê, isso libertaria deputados e senadores da influência do STF
aumentando as chances de aprovação da anistia. Terceiro, o dossiê inclui pesquisas do Instituto de Planejamento Estratégico, o IBESP, que, segundo os bolsonaristas, mostram apoio significativo à narrativa de que Moraes é impopular e que as sanções americanas têm respaldo de parte da sociedade brasileira. Por exemplo, uma pesquisa do IBESP indica que 42,6% dos brasileiros apoiam as sanções contra Moraes, contra 43,5% que são contrárias, sugerindo uma sociedade dividida. No entanto, vale ressaltar que outras pesquisas, como a da Quest, mostram que 72% da população considera as tarifas impostas por Trump ao Brasil como um erro e que contradiz a narrativa bolsonarista. Por fim, o dossiê também menciona o apoio de 41 senadores ao impeachment de Moraes, um número suficiente para abrir um processo, embora ainda longe dos 54 votos necessários para cassá-lo. Esse dado é apresentado como uma conquista política do bolsonarismo, reforçando a ideia de que as sanções estão enfraquecendo o STF. Agora que sabemos o que está no dossiê, vamos entender por que Eduardo Bolsonaro está levando esse documento à Casa Branca. O principal objetivo de Eduardo Bolsonaro, ao entregar esse dossiê, é convencer o governo Trump de que as sanções contra Moraes foram bem-sucedidas e devem continuar. Ele argumenta que a pressão internacional está criando tensões dentro do STF e fortalecendo a oposição no Congresso, o que poderia levar à anistia de Jair Bolsonaro e à redução da influência de Moraes. Além disso, Eduardo e Figueiredo buscam isolar Moraes dentro do STF antes que novas sanções sejam aplicadas a outros ministros. A estratégia, segundo o Globo, é esperar que o sistema brasileiro, ou seja, o STF e o Congresso, digira as sanções atuais, aceitando que Trump não recuará. Eles acreditam que isso pode levar a um recuo de Moraes ou até a sua saída do tribunal, embora isso seja considerado improvável por especialistas. Outro objetivo é proteger a família Bolsonaro de represálias judiciais no Brasil. Com Jair Bolsonaro em prisão domiciliar desde 4 de agosto de 2025, conforme determinado por Moraes, Eduardo teme que ele próprio possa ser preso caso retorne ao Brasil. Em entrevista com uma concedida à colunista Bela Megali, do Globo, ele afirmou que prefere permanecer nos Estados Unidos, onde acredita estar seguro e que só voltará ao Brasil com a vitória total ou ficará em exílio por décadas. Curiosamente, há relatos de que Eduardo também pediu uma pausa nas sanções contra outros ministros do STF, segundo o CNN Brasil. Esse pedido seria uma tentativa de manter um canal de diálogo com a corte, uma espécie de pacto de convivência, enquanto as críticas seguem focadas apenas em Moraes. Isso mostra a complexidade da estratégia. Ao mesmo tempo em que pressiona por mais sanções, Eduardo tenta evitar um conflito maior que poderia prejudicar ainda mais a família Bolsonaro. Mas quais são as implicações disso tudo para o Brasil? A entrega do dossiê à Casa Branca ocorre em um momento de alta tensão nas relações entre Brasil e Estados Unidos. Desde que Trump anunciou tarifas de 50% sobre produtos brasileiros em retaliação às ações do STF contra Jair Bolsonaro, o governo Lula tem enfrentado desafios econômicos e diplomáticos. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, e um aumento dessas tarifas para 100%, como ameaçado por Trump, poderia impactar setores como agronegócio e a mineração, que são cruciais para a economia brasileira. No Brasil, as ações de Eduardo Bolsonaro têm gerado reações contundentes. O líder do PT da Câmara, Lindenberg Farias, está preparando um dossiê contra Eduardo para entregar à Polícia Federal. Esse documento, segundo o portal Metrópolis, contém registros de reuniões de Eduardo com autoridades americanas, além de vídeos e declarações públicas nas quais ele defende sanções contra o Brasil. Lindenberg considera que a atuação de Eduardo é uma continuação do golpe de 8 de janeiro e uma ameaça à soberania nacional. Ele pediu
a suspensão do mandato do deputado por quebra de decoro parlamentar e até uma investigação sobre o uso de passaporte diplomáticos e financiamento de sua estadia nos Estados Unidos. O advogado-geral da União, Jorge Messias, também sugeriu que Eduardo pode ser processado por dano moral e coletivo, argumentando que suas ações causam prejuízos significativos ao Brasil, como a perda de empregos devido às tarifas americanas. Messias classificou a postura de Eduardo como antipatriótica e disse que ele está mais preocupado em proteger sua família do que em defender os interesses nacionais. No âmbito diplomático, o governo Lula avalia retaliar com medidas como restrições a vistos de autoridades americanas ou sanções à empresa dos Estados Unidos no Brasil. O Itamaraty considera a concessão de vistos permanentes a Eduardo e sua família, anunciada pela Casa Branca, uma afronta à soberania brasileira. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também criticou a decisão americana, pedindo diálogo para evitar uma crise maior. Por outro lado, aliados de Bolsonaro, como o ex-assessor de Trump, Jason Miller, celebra as ações de Eduardo, vendo-as como uma forma de pressionar o STF e proteger a liberdade de expressão. No entanto, especialistas alertam que a escalada de tensões pode levar a uma crise econômica e política sem precedentes, especialmente se Trump intensificar as sanções. O dossiê de Eduardo Bolsonaro é mais do que um simples documento, é uma peça central em uma estratégia de pressão internacional que mistura interesses familiares com disputas políticas e econômicas. Ao buscar apoio nos Estados Unidos, Eduardo está apostando alto, mas também correndo riscos. Sua atuação é vista por muitos como uma traição aos interesses nacionais, enquanto seus apoiadores a enxergam como uma defesa contra supostas perseguições do STF. É importante notar que as fontes bolsonaristas, como o IBESP, podem inflar as narrativas de apoio às sanções, enquanto pesquisas mais amplas, como a da Quest, mostram resistência da população brasileira às tarifas de Trump. Além disso, a ideia de que Moraes está isolado no STF é questionável, já que ele ainda conta com o apoio público de colegas como Barroso e Gilmar Mendes, apesar de eventuais divergências internas. Para o Brasil, o maior risco está na degradação das relações com os Estados Unidos. Um aumento nas tarifas ou novas sanções sobre a lei Magnitsky poderia prejudicar a economia e inflamar ainda mais a polarização política. Por outro lado, o governo Lula tem se posicionado com firmeza, prometendo retaliar com a lei da reciprocidade e defender a soberania nacional. E aí, o que vocês acham? Será que Eduardo Bolsonaro conseguirá influenciar o governo Trump a intensificar as sanções? Ou sua estratégia pode acabar isolando ainda mais o bolsonarismo? Deixe suas opiniões nos comentários e compartilhe esse vídeo para continuarmos essa discussão tão importante. Até o próximo vídeo.